Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, é o Luciano Terreri, ele é advogado e a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a trajetória de vida dele, como que ele abriu o escritório dele, quais as dificuldades que ele teve. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o convite, muito obrigada. Obrigado você pela oportunidade. E então vamos lá, vamos começar, Lu. Eu e o Luciano a gente já se conhece há mais de, bom, não vou nem falar quantos anos para a gente também não, né? Sim, Que ninguém aqui está 15. interessado na nossa idade, mas a gente fez pós-graduação juntos na PUC em Direito Internacional e desde então a gente construiu uma amizade e somos colegas, a gente desenvolve alguns trabalhos juntos e eu trouxe ele aqui para contribuir com o conhecimento de vocês que também estão começando, querem abrir escritório, enfim. Então, eu vou começar perguntando para você, Lu, como que foi essa sua trajetória desde você estar trabalhando em escritório tradicional, como um funcionário, com a estabilidade, enfim, e aí o que te fez decidir sair de onde você estava, que era um lugar, em tese, que você tinha segurança, né? Aham. E todo mês seu salário estava garantido, mas de repente você quis mudar isso aí e abrir o teu próprio escritório, né? Então Sim, conta um sim. pouquinho da sua história pra gente. Então, eu comecei estagiando, né, desde o segundo ano de faculdade e passei por vários escritórios. Coincidiu dos primeiros serem todos em direito criminal e eu gostava da matéria. Devo ter passado por 5 escritórios, pelo menos até o segundo ano de formação, já como advogado. Eu gostava muito de crimes internacionais, que envolviam até parte econômica. Eu acabei fazendo uma especialização fora do país, um LLM, e acabei também advogando fora do país, né? Então eu tive algumas experiências bem diferentes. Quando eu retornei para o Brasil, ainda na busca de uma posição no mercado, né? Eu busquei empresas de headhunter para me recolocar e por conta própria também procurei esses empregos, né? E aí eu comecei a perceber que ao longo de todo esse tempo eu tinha criado indiretamente, sem pensar muito, já uma carteira própria de clientes. Como eu disse, a minha especialização, a minha área de atuação era em direito criminal, com um pouco de internacional. Ao longo desse tempo, eu percebi que o que me trazia resultado financeiro não foram exatamente os clientes nessa área de atuação. Foram coisas que eu fui pegando por acaso, que num primeiro momento eu achava que era coisa pequena, uma besteira aqui que um vai me passando, outro, mas por que só me passam essas coisas pequenas? Eu percebi que nessas coisas em tese menores, existia um grande ativo, né? E no fundo não eram nada de coisas menores, era um mercado dormente que precisava de atenção, né? Acho que é essa adjetivação boa para isso. E depois de ter morado fora, feito toda essa especialização, eu voltei, cheguei a ser assistente no próprio curso de pós-graduação que a gente fez, e eu percebi que eu estava patinando muito para tentar voltar a uma situação de ser empregado, vir a ser sócio de algum escritório, mas sempre dessa maneira como você apresentou, uma maneira mais tradicional, pensando como advogado, não só de estrutura, de ser seletista, de ser empregado, mas como de advogado tradicional, que pensa sempre daquela maneira mais conservadora, né? E eu digo isso porque foi um período de guinada na minha carreira, né? Isso foi muito aos poucos, não foi uma decisão que eu tomei, vou fazer isso e acabou, foi um pouco um processo mais doloroso, né? Mas eu percebi que chegou um determinado momento, eu precisava ter um retorno financeiro imediato, rápido, e não podia mais esperar. Eu estava fazendo de tudo para ser um grande advogado quando eu tivesse meus 50 anos. Meu auge da carreira seria isso. Talvez eu teria um auge financeiro, intelectual, profissional nessa época. Eu falei, não, vai demorar muito. Quando eu voltei da experiência internacional, eu voltei a morar na casa dos meus pais, isso me incomodava muito. E eu percebi até então o que tinha me gerado real lucro na vida, com o que eu fiz, com o que eu ganhei, com essas ações que eu acabei advogando para fora da minha área, que coincidentemente era na área de direito do consumidor. Eram coisas pequenas, amigo que brigava com a NET, queria me passar um problema, ou tinha
problemas com rede de telefonia, problemas com companhias aéreas, plano de saúde, banco, todas assim, eu acabei condensando tudo numa grande área de direito do consumidor. E aí eu comecei a explorar isso, a retomar esses contatos, e eu percebi que eles tinham mais coisa para me passar. E como eu fui cultivando essa carteira, no primeiro momento, com essas pessoas que eu já tinha algum tipo de ação, e depois foram os próprios advogados que já tinham uma carreira mais consolidada, que me passavam, olha, isso aqui não me interessa. Nem tanto por não ser da área de atuação deles, mas por ser uma coisa que para eles tinha um ativo melhor, um ativo menor, um valor menor. O primeiro grande nicho que eu peguei foram os planos econômicos. Aquelas questões dos expurgos bancários, plano Bresser e Verão. Não atuei em Collor, por uma questão que eu não concordava com a tese. Depois de tudo, eu fui fazer uma releitura do que aconteceu. Eu só consegui ter fundos para fazer minha especialização, para morar fora do país, por conta de honorários que eu recebi dessas ações, que nem era a minha atividade profissional primeira, né? Então isso foi uma coisa que eu demorei, porque estava na minha cara, mas faltou realizar isso. Eu percebi, cara, tem um caminho mais rápido, e isso é uma questão realmente objetiva para ser decidido. E aos poucos, em questão de 6 meses, já percebi, já estava me vendendo como advogado Isso que dentro do defendia escritório consumidores. que você trabalhava antes? Não, quando eu voltei, eu estava sem emprego, né? Como eu já tinha essas ações, que eram ações de planos econômicos, elas foram suspensas pelo STJ, depois do STF em 2010, foi mais ou menos o período que eu retornei, eu tinha que dar satisfação para essa carteira de clientes que eu tinha, então eu acabei criando um relacionamento, eu fazia estudo de casa, e eu não estava empregado, ainda não, estava em busca de um emprego, estava dando aula na pós-graduação da PUC, e era isso, né? Então aí chegou, eu queria me organizar, eu comecei a ter mais casos, né? Isso foi deu certo no primeiro momento, eu tinha um volume muito bom de casos. Talvez no primeiro ano eu pegava todas essas ações e entrava tudo ali no juizado da FAAP, que era mais prático. Eu lembro que eu cheguei entrava com 5 ações por semana, o pessoal lá me aguentava mais. E foi esse o começo, uma hora eu precisei me organizar, e eu comecei a trabalhar junto com primos advogados que possuem até hoje um escritório de advocacia. E lá eu fui crescendo. Contratei um estagiário, peguei um espaço maior. E aí eu tinha uma equipe grande, que eu acabei ficando com um conjunto inteiro. Depois de muito tempo eles saíram, eu fiquei. Assim foi a trajetória do escritório. Então, não foi algo que eu decidi, não quero seguir uma carreira tradicional. Foi uma coisa que eu observei muito mais organicamente do que uma decisão inteligente que eu tive num raio de lucidez. Assim, não foi nada disso, foi uma coisa muito mais orgânica, né? Progressiva, né? Foi progressiva, mas eu não tenho dúvida que essa foi a melhor atitude, e era contra-intuitivo, porque como é que eu ia abrir mão de tudo que eu fiz, né? Claro que indiretamente todos esses estudos me trouxeram ensinamentos, não só os estudos no direito em si, mas as experiências que eu tive, né, de vida, tudo. E esse amadurecimento me fez decidir certo, entendo certo, porque hoje eu consigo avaliar isso, e aqui estou. Então eu decidi, só para também terminar minha apresentação, o meu escritório advoga exclusivamente para os consumidores, né? Então, advoga em direito do consumidor. É diferente dos outros escritórios, por quê? Para os escritórios que atuam nessa área, eles costumam advogar para os fornecedores de serviço, não só para os consumidores, né? Advogado que faz isso também faz isso, é civilista, ou até pega um caso ou outro, mas não é a grande especialidade deles, até porque tem uma maneira diferente de atuar. E né? essa maneira diferente de atuar, como que você descobriu o processo para você poder atuar dessa maneira que, digamos assim, é até inovadora, porque eu não vejo nenhum escritório fazendo isso que você faz, que você é um escritório 100% focado no consumidor. Qualquer tipo Sim. de problema que o consumidor venha a ter, eu indico o Luciano, porque eu sei que ele vai dar conta do recado. Ele, assim, desenvolveu um serviço, uma prateleira de produtos que são muito bem prestados e personalizados, e isso atrai muito o cliente. Então, eu tenho alguns casos reais que eu posso falar para vocês, por exemplo, de clientes meus que estavam em dúvida qual escritório pegar, e eu indicava ele. E aí 2 ou 3 feedbacks voltando para mim assim, olha, eu gostei da maneira com que o Luciano respondeu para mim, vou fechar com ele. Então, que bom, esse encaixe foi muito difícil de
obter. E assim, o que a gente estava falando é sobre qual é a maneira que eu faço que foi diferente, né? Acho que eu posso começar explicando da seguinte maneira. O advogado, ele tem uma tendência, né, de pegar primeiro, num começo de carreira, ele vai pegar o que chega para ele são casos pequenos, né? Porque ele faz o seguinte raciocínio, né? Primeiro vão chegar esses casos pequenos, eu vou fazer meu nome num determinado mercado, porque esses casos pequenos vão me gerar notoriedade e eu vou ser indicado para cuidar de casos maiores, né? Então, vão chegar casos maiores, ele vai abandonando os menores. Nessa esteira, ele vai construindo uma carreira. Depois chegam casos grandes e ele vai abandonando os menores, né? Então, você tinha perguntado o que eu tinha feito de diferente. Eu segui eu trilhei um caminho diferente disso, né? Eu não esperei esses momentos passarem, porque eu detectei, num primeiro momento, que essa primeira leva de casos menores que chegavam para mim, até por indicação de advogados que não queriam advogar nesses casos, formaram um grande ativo, né? Um ativo muito rico, né? Com um potencial absurdo de exploração, né? Era um mercado que estava extremamente aquecido e não tinha um profissional que poderia se dedicar da maneira como necessitavam. E aí a gente começou a criar estruturas para atender em escala, né? Que eu acho que talvez uma palavra aí mais da moda, porque como eles geravam valores um pouco menores de honorários, né? Você tinha um custo de manutenção tão grande quanto um caso tradicional, mas você tinha uma remuneração um pouco mais baixa, a gente teve que explorar um pouco como atuar em escala sem perder a qualidade dos escritórios tradicionais, de ter cuidar dos casos de uma maneira artesanal, né? Então a gente acabou ficando nesses casos que em tese seriam dispensados pelos advogados e criou aí um nicho específico de serviço e de atuação. Antes da gente entrar propriamente falando na parte de gestão de negócio, precificação de honorários e treinamento de equipe, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo o que você faz de fato. Porque assim, a área do consumidor, tá, mas o que exatamente isso significa? Bom, primeiro, o grande diferencial do escritório é que a gente advoga exclusivamente para os consumidores. Os escritórios que se autodenominam atuantes nessa área, eles advogam para os fornecedores de serviço. Eles até podem atuar também para o lado do consumidor, mas geralmente são escritórios civilistas que também fazem isso. Ou o escritório, o advogado, pega um caso de um familiar, de um conhecido e faz como se ele tivesse uma grande experiência nisso, né? E então você acaba tendo um atendimento que não é tão dedicado quanto o que eu me propus a fazer. A gente percebeu, num estudo de mercado, esses casos, esses problemas estavam sendo direcionados para esse tipo de advogado, né, que ele ia pegar mais um caso, né, um caso diferente do que ele faz. Então ele não tinha esse atendimento melhor possível, né? Personalizado, Então era um mais atendimento um caso personalizado generalista, né? sim, e especializado na matéria, né? A gente até detectou, no estudo da precificação, que o nosso maior concorrente não era cobrar um percentual menor, não era cobrar pro labore ao invés de no êxito, a gente está concorrendo com advogados que não cobram, né? Advogados que fazem por favor, né? Pro bono. Então, geralmente é o advogado, eu tenho uma empresa e tenho um advogado, ele pegou esse caso aqui para mim, ele vai resolver essa questão com o meu plano de saúde, ele vai resolver. Talvez ele resolva, mas a gente acabou fazendo uma rotulação, embrulhou o produto de uma maneira mais adequada e no conteúdo também oferece vantagens que esses outros advogados há anos não imaginavam que poderiam ser soluções, aliás, nem imaginavam que isso seriam os problemas que evitavam com que os clientes buscassem eles para entrar com essas ações. Talvez os advogados até que queriam evitar que os clientes os procurassem para resolver esse tipo de ação, porque era uma ação que, nossa, mais uma dor de cabeça para eu resolver, né? Não quero, os advogados não queriam, tanto que, repetindo, os advogados no primeiro momento foram a minha maior fonte de indicação de clientes, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, pega isso aqui, é uma bucha que eu resolvi, né? Então, aí, como diferenciação, isso estou falando de 10 anos, isso não é novidade, vou contar hoje como novidade, não é. Mas há 10 anos a gente percebeu duas coisas, né? A primeira
era que os consumidores lesados, eles não queriam ter trabalho com a resolução do problema. E advogado, pelo menos os que eu conheço, eles até se gabam um pouco do trabalho que eles têm nas ações, né? De dar um pouco de trabalho até para, sei lá, parece que é para ele se autoafirmar, né? Não, vamos fazer uma audiência, vamos lá no meu escritório, aí mostra o escritório, aí mostra que tem contato no fórum, que conhece onde fica a sala do juiz, não vamos fazer essa audiência. E assim acaba sendo uma coisa até psicológica de, nossa, estou trabalhando, né? O cliente agora marcou, nossa, fiz uma audiência excelente, ele sempre vai lembrar de mim. E a gente detectou no primeiro momento que esse era o grande problema, né? Trazer trabalho a mais para o cliente. Ele não queria uma questão que ele vai ganhar, assim, uma indenização de até 10 mil, um benefício econômico até esse valor. Ele não queria se deslocar para fazer audiência, reunião, tentativa de acordo, ir em cartório, não queria nada, né? Então, a partir do momento que a gente, aproveitando até o novo Código de Processo Civil, que você pode abrir mão de audiência de conciliação presencial, e a gente passou a garantir para o cliente que ele não teria trabalho nenhum, né? Então, a gente garantia que ele, por exemplo, não ia participar de nenhum tipo de audiência. Formalizando isso, você deixou um produto muito mais atrativo, né? Que, pô, então que legal, eu vou não vou ter esse ônus de arcar com todo esse trabalho, esse custo, né? Então esse já foi um grande diferencial. Olha, você não vai ter trabalho, passa isso para a gente que a gente resolve para você. Claro que a gente vai entrar em contato, claro que a conciliação com outra parte é algo que a gente precisa incentivar, mas isso pode ser feito por meios hoje virtuais, à distância, no mínimo, né? Não precisa realizar uma audiência para isso. Então, nesses detalhes que a gente foi desenhando a rotulação do produto que a gente colocou à venda, né? Como foram suas palavras, na prateleira. Um outro diferencial, que há 10 anos também era novidade, era a questão da jurimetria, né? O fato de você estudar como é o comportamento do judiciário durante as ações. A jurimetria é feita da seguinte forma, né? Tradicionalmente também. Você tem uma ação em andamento e você consegue pesquisar como são as decisões do magistrado específico naquele tema. E beleza, isso qualquer um pode fazer. Você entra hoje em qualquer plataforma, no site oficial Procura Jurisprudência, faz um perfil daquela vara, daquele juiz, isso super ok. Mas o problema é que a gente não, para o nosso tipo de cliente, a gente não entrou com a ação ainda, a gente não ajuizou. Como a gente vai prever isso? Então, a gente começou a fazer uma jurimetria antecipada, né, que consiste em mapear os fóruns que têm uma resposta positiva para o que a gente quer obter, e não há nada de ilegal, abusivo, antiético nisso, e começar a atuar nesses campos, nesses fóruns. Você tem, por um lado, o foro do domicílio do consumidor e, por outro, o foro da sede do réu. Então, aí você já tem duas opções. E essas duas opções, às vezes, são diferenças absurdas de tratamento, de valor de indenização, de resposta. Então, só de demonstrar isso para o cliente, olha, a gente vai estudar onde dessas opções legítimas que a gente tem para dar entrada no processo, onde que a gente vai dar entrada, isso já foi... Nenhum advogado falava isso, e era uma opção que estava na mesa. Juntando essas duas, né, a gente começou a perceber também que a forma que tinha uma aceitação no mercado de cobrança era sempre vinculada à êxito. Então a gente sempre, desde o começo, pautou por precificar os honorários no êxito. E a gente, até hoje, segue assim. Raramente a gente cobra algum prolabore, só quando, por exemplo, a gente tem uma liminar para dar entrada que não tem um benefício econômico, é algo a ser feito, né? Por exemplo, uma reintegração de alguém para um plano de saúde que foi indevidamente expulso. Né? Até dá para ter um valor, mas às vezes não tem. E a gente cobra um valor fixo, mas também no êxito da medida. Né? Então não é nada, 99% é tudo cobrado a depender do êxito. Então acho que essas três características formaram a base do que a gente faz, de como o produto é oferecido. Né? E talvez para exemplificar melhor, dentro da área de consumidor, nossa, a gente tem uns 10 exemplos para dar, mas engloba, assim, principalmente problemas com viagens, companhias aéreas, agências de turismo, bancos, planos de saúde, como eu me referi,
construtoras imobiliárias, principalmente quando tem compra e venda de imóvel na planta, agora mais recentemente contra instituições financeiras e corretoras de investimentos, e por aí vai. Tem tudo que é relação de consumo, a gente atua e tem mais ou menos o mesmo DNA, né? Então, e você está sempre pesquisando maneiras de prestar o serviço que você presta, está sempre... Sim, a gente atua sempre pescando esse tipo de oportunidade, porque às vezes, por exemplo, a gente está num mês que os planos foram autorizados a reajustar os aumentos do ano passado, porque foram suspensos por causa do coronavírus. E agora todo mundo está reclamando, nossa, aumentou meu plano. Então a gente já faz toda uma estratégia de prospecção para que essas pessoas cheguem na gente e a gente consiga responder e ajudá-las, né? Isso que eu ia perguntar, essa estratégia que você faz, você foi moldando ela de acordo com o passar do tempo, ou ela é uma estratégia assim que ela está lá padrãozão e você está sempre aplicando ela? Olha, vai muito, a gente tem que ter um feeling muito apropriado para o momento. Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, ele surgiu de reclamações que eu vejo. Pelo menos hoje, umas 5 pessoas vieram falar comigo, né? Então não foi nada pré-elaborado de pesquisa de mercado, o que está acontecendo, se tem alguma coisa, um ponto que a gente pode atuar. Até existe essa maneira, mas eu acho que parte muito desse feeling Ou seja, é na sua coletivo convivência. de convivência de problemas que as pessoas estão passando no momento. Você pegou ali algumas conversas, as Sim. pessoas se queixando de algum assunto. O mais difícil é quando a pessoa não detecta o problema. E aí a gente tem que artificialmente demonstrar que a pessoa foi passada para trás. Olha, aqui isso não poderia ter acontecido. Então, se aconteceu, como por exemplo, teve um dia aí que teve uma queda absurda na Bolsa de Valores, e as pessoas tiveram dificuldade de acessar o aplicativo de uma determinada corretora, e ficou por isso. As pessoas deixaram de vender na hora certa, de comprar na hora certa, não sei. Mas as pessoas passaram, é um problema normal do dia a dia, passou. Não, não é um problema normal, né? Então aí a gente às vezes direciona a comunicação externa do escritório, que não é uma publicidade, estritamente falando, mas é uma comunicação eficiente para que essas pessoas sejam atraídas para o produto que a gente oferece. E uma dúvida muito comum, que muita gente me pergunta, mas como que o cliente vai te encontrar? Então, o advogado, ele tem uma série de obstáculos, barreiras aí impostas pela própria OAB, que a gente não pode fazer propaganda, enfim, mercantilizar a profissão, mas existem estratégias hoje que a gente pode usar, né? Até mesmo o marketing jurídico, Google Ads, Facebook Ads. Sim. E como que você enxerga esse tipo de marketing? E se você utiliza, o que você indica mais para aquele cliente visualizar você, que ele saiba da tua existência? Olha, todas essas ferramentas são necessárias, né? Acho que o advogado que está alheio a isso, ou já é um advogado muito conhecido, então quem está começando agora, que eu acho que é até o objetivo da nossa conversa, é abusar disso no limite da nossa legislação, né? O que o nosso órgão de classe impõe, né? Eu acredito que é uma luta a longo prazo que, para os conservadores, perdida, não vai ter jeito, isso vai entrar muito forte, né? Então, no nosso caso, a gente se utiliza de tudo, sim, né? Você tem uma equipe que faz isso no teu escritório? Sim, a gente há um tempo já tem uma equipe que cuida da parte da imagem do escritório, né? De como... E vocês fazem a captação dos clientes porque também a gente por tem, aí? né, o conhecimento jurídico, né? Tecnicamente não sei nada de marketing digital, marketing de conteúdo, inbound marketing, isso aí eu estou aprendendo tudo agora, mas a gente tem uma equipe estruturada para atingir direto no ponto. E se por acaso você nunca viu o logo do meu escritório, é porque você não passou por algum problema que a gente atenda, né? Então, se um dia você passar, provavelmente, se a gente fez certo o dever de casa, você vai ficar sabendo. Legal. E aí, Lu, vamos fazer um apanhado aqui de quais os pilares que a gente precisa ter para ter um escritório bem gerenciado e que tenha sucesso, porque a gente precisa de algumas coisas.
tais como ter um bom, obviamente você tem que ter excelência na prestação do seu serviço, né? Você tem que ser especialista, como você já é. Você tem que ter uma equipe bem treinada, que esteja em sintonia. Você tem que ter um bom controle das suas despesas, seus gastos, como que você faz isso. E tem que ter aliado ao marketing, não tem jeito, né? E aí, Sim. como que você aprendeu a gerenciar tudo isso? Foi ao longo do tempo também, errando e acertando? Conta um pouquinho dessa experiência de Então, gerir o seu isso próprio foi escritório. batendo cabeça, né? A gente não é preparado para isso, aliás, é um É erro uma falha, né? crasso de formação formal, né? É impossível acreditar que durante toda a formação acadêmica ou mesmo em escola a gente não passou por nada disso, né? E a gente tem Então, outras matérias, né? sim, Sociologia, sim. E não é nada que exija economia. um esforço absurdo. Não, tá tudo lá, é tudo já cientificamente criado. Você só precisa de alguém para te assessorar e em pouco tempo você já tem Você já esse pega o conhecimento. jeito. Não é nada, nossa, esse advogado é um grande empreendedor, o cara é gênio. Não tem nada, é tudo cópia, né? Exato. Até mesmo que eu fiz, assim, nem sei se eu posso falar tanto disso porque é tão normal, né? É claro, olhando para trás, conhecimentos de administração do negócio foram essenciais, né? E aí, num primeiro momento, você acaba até se questionando, porque você vê a teoria com a prática dos escritórios que você trabalha, mas eles fazem tudo errado, sim, eles fazem tudo errado. Eles fazem tudo errado. Questão de precificação, de não ter controle de como você vai, qual é o preço do seu produto, né? Aquele negócio do advogado, senta aí, vai, passa a mão no bigode, cobra de acordo com a cara do cliente. Não sabe nem Cara, o isso custo, né? Às não vezes você existe, não acaba existe. cobrando um valor, você não tem referência, você não sabe quanto custa a sua hora, e Sim, aí sim. você cobra um E é um valor. desrespeito com o cliente, né? Exato, com o cliente e com ele mesmo, porque às vezes ele paga para trabalhar. Sim, sim. Ele orça, custa R$ 5.000, e ele não faz a conta de quanto custa a hora dele, quanto ele vai, qual é o valor que ele vai ter de manutenção desse Porque você acaba processo. trabalhando de qualquer jeito, fazendo um serviço bem feito, e no final você não sabe se você teve lucro, né? Exato. E tudo bem, esse não precisa ser o seu objetivo, mas é um objetivo, É um dos né? objetivos, até porque se você não tem lucro, você não mantém o seu negócio, né? Claro, claro. Eu acho que um primeiro passo, assim, que tem que ser feito é determinar nicho, né? Assim, corta, né? É isso que eu vou atuar e acabou. Fala, não atendo. E dizer não, né? Fala, olha, E isso é um isso dos aqui eu pontos não pego, isso aqui eu principais. não pego. Aí, se por acaso você tiver muita demanda de um determinado assunto, aí você pode pensar, mas não é pensar, vamos começar a atender. Não é assim, né? Você tem que colocar no papel, qual o preço, como eu vou, qual a forma de pagamento, qual o custo que eu vou ter, eu tenho expertise, vou ter que preparar alguém, vou ter que preparar a equipe. É um caso recorrente, é um caso que é recorrente, eu digo em dois sentidos. É uma pessoa que pode me pagar isso de modo recorrente, ou é recorrente no sentido de terem vários casos, outros clientes que você pode explorar e fazer aí a escala que a gente voltou a falar no começo. Então, são lições de casa muito simples para que você consiga, num primeiro momento, já dar um belo salto de resultado, né? Tendo segurança nisso, aí entra o trabalho, um pouco de sorte e o nicho da liga, né? Porque você tem que ter uma conjunção de fatores, né? O cliente querer brigar por esse problema, você no resultado final ter um lucro satisfatório, ter uma equipe que está engajada, que goste do trabalho, né, e outros fatores, como exercer talvez uma função social, resolver um problema de relevância para a comunidade, assim, aí você vai colocando outras variáveis que você conquista junto, né? Exatamente. Mas aí são consequências aí que vocês vão tendo a partir desses primeiros passos que são extremamente cientificamente também consolidados para que você construa aí um escritório ou comece a atuar do zero, né? Então, vocês viram que ele deu várias dicas importantes aqui. Primeiro, escolha um nicho, se especialize, escolha sua persona. Quem quer ter o cliente? Você tem que pesquisar, fazer um mapeamento. Eu tenho essa habilidade, eu domino essa legislação, eu vou precisar contratar alguém, quais que são os meus custos, como que eu vou precificar
esses meus honorários? Então, são questões muito importantes que quando a gente começa, a gente está tão assim, ansioso para conseguir alguma forma de lucro que a gente acaba pegando tudo. Isso é um Sim, grande sim. erro do advogado iniciante. Por quê? Porque ele está tão ansioso, querendo dinheiro, querendo pagar as contas dele, que ele acaba pegando tudo que vai pela frente. E aí ele tem um trabalho, um desgaste mental enorme e acaba ficando, o valor que ele recebe é ínfimo perto do trabalho que ele teve para prestar esse tipo de serviço. Então, são questões muito Sim. importantes. E antes da gente finalizar, Lu, eu só queria que você falasse um pouquinho como foi a tua experiência no treinamento da tua equipe. É muito difícil no dia a dia você manter as pessoas, elas serem leais com você? Como que Isso, funciona putz, é um isso? grande desafio mesmo, assim. Eu sempre me auto e reavalio. Eu acho que a gente tem que ser muito sincero quanto ao objetivo que o escritório, o empreendimento tem que ter. Não adianta você ter um objetivo próprio e para os funcionários você ser dissimulado a ponto de falar que eles vão ser beneficiados por uma coisa que não serão, né? Então você tem que aliar o objetivo do escritório com o objetivo das pessoas. E aí você tem o engajamento, né? Então você tem que ser muito transparente. Eu sugiro que as contas do escritório sejam abertas. Olha, a gente cobrou esse cliente dessa maneira, a gente recebeu isso, a gente pagou isso por tal coisa. Olha, você está um advogado, está trabalhando aqui comigo, então saiba que sua hora custou isso. Esse cliente, esse caso que você cuidou, foi excelente, você fez tudo, mas você trabalhou aqui, sei lá, um mês, e então no final a gente teve prejuízo. Então você tem que ajustar isso. Porque de repente a pessoa, meu, estou trabalhando tão bem, em uma hora tive que sair do escritório. Fui, sei lá, demitido, ou pediram, tive que sair por algum motivo, né? Então, esse alinhamento das razões das coisas existirem, qual é o objetivo, é essencial. Principalmente de uma equipe que vem dessa formação falha que a gente tem de faculdade, tudo. Então, acho que num primeiro momento é um dever dos advogados mais experientes de explicar como é o modo operandi do escritório, né? Como, de onde vem o lucro. Assim, tem que ser muito sincero e transparente e não esconder nada, né? E você cria políticas de bonificação ou incentivos? Sim, Você, sim, durante essa sim, sim. trajetória aí, você tem o Nossa, quê? isso... Quantos anos já você está com o escritório próprio? Olha, há mais de 10. Formalmente, o CNPJ existe desde 2013. A parte de bonificação, de comissionamento, isso sempre foi muito incentivado, porque uma das primeiras coisas que eu falo para estagiário, funcionário, advogado, sócio, associado, que eles precisam cultivar a carteira própria de clientes, porque isso é uma coisa que eles vão levar ao longo da vida, aqui ou fora daqui, né? Essa rede de relacionamentos que vai fazer o diferencial para que eles um dia impulsionem e fiquem muito bem de vida, né? Então, até para que as pessoas não fujam do escritório quando isso aconteça, eu incentivo muito para que eles tragam isso para eles e dediquem tempo para a prospecção. Então, horas do dia são dedicadas para isso, o incentivo. E hoje você tem, por exemplo, no plano de carreira do meu escritório, comissionamento, dependendo do caso, chega até 50%, é um privilégio de sócio. Fora comissionamento, a gente interpreta como uma participação sobre o caso que é trazido pela pessoa, né, pelo empregado de um cliente que é dele, né? E o bônus é sobre sobre faturamento, sobre um determinado um objetivo específico, né? Vamos fazer, sei lá, o projeto de revisar plano de saúde das pessoas. Quem está envolvido nesse projeto, no final, vai ter um percentual sobre o lucro líquido. Então as pessoas acabam ficando engajadas porque elas têm participação direta no resultado. Legal. Né? E você, no começo, teve dificuldade para delegar? Porque normalmente a gente é muito exigente, né? Sim, Como sim. é um Eu serviço acho que, se eu personalíssimo. fosse dizer, eu diria que não, mas eu achava, né, que assim, eu deleguei muita coisa, já no primeiro momento não tive dificuldade, mas eu achava que tinham coisas que eu nunca ia delegar, como, por exemplo, uma peça, uma petição principal no escritório, não, eu que vou fazer, né, ou no mínimo eu que vou revisar, não, eu tenho que olhar essa peça antes de protocolar, não. Assim, tudo é delegado, tudo, qualquer coisa é delegado. Que legal. E Então você para não teve crescer dificuldade. não tem é, é,
você tem, claro, tem que ter a responsabilidade de preparar alguém para assumir a função que você quer e não passar antes do tempo, né? Talvez aí é o segundo erro, você fica empolgado em delegar, você vai passando e a qualidade não se mantém. Preservar o que você quer passar e um tempo de maturação e você passa. Aí o que vai acontecer com isso? Você tem um tempo livre para fazer o que é necessário, criar, né? Que a gente até se culpa de ter tempo ocioso. Meu, deleguei tudo, tá? Não tenho nada para fazer durante a semana. É esse o objetivo. E aí, durante esse tempo, aí sim, você tem que ter também o foco, a responsabilidade, beleza. Como eu posso melhorar o que eu já tenho? Onde que eu posso fazer coisas diferentes? Esse tempo criativo é totalmente necessário para a gente prever crises, para a gente dar passos de melhoria, né? Eu acredito isso a como o escritório se preparou para enfrentar o trabalho obrigatoriamente em home office, né? Não digo nem trabalho à distância, trabalho em home office obrigatório, né? A gente já faz isso há muito tempo, né? Então a gente não teve impacto, né? Mas por quê? Porque a gente percebeu que a gente não precisava estar lá todo dia, e não foi, foi um parto para isso acontecer. E a resistência vinha dos jovens, das pessoas que a gente até pensava que ia receber apoio, mas também dos advogados mais velhos, das pessoas que sempre tem um porém, mesmo as pessoas que são incentivadoras dessas inovações, tem um pé atrás, tem um preconceito que precisa ser trabalhado. Cara, eu passei por grandes modificações, como parece bobeira isso, mas um grande passo que aconteceu foi quando a computação virou em nuvem, né? Assim, todo mundo só fala, imagina, nuvem, tá bom, tem a nuvem, beleza, vamos deixar, não, mas a gente tem que ter um servidorzinho aqui também, né? Vamos investir nisso também. E até hoje acredito que tem gente que pensa assim, mas há 10 anos, há 5 anos, isso era o comum. Não, e a gente ainda daquela época, muito antes, que tinha nos escritórios aquele corredor imenso com os arquivos, né, físicos. Sim. Então era assim, você ia procurar um processo, você tinha que ir lá, ver o número, abrir a portinha, abrir uma gaveta imensa e procurar lá, dedilhar e achar o negócio. Então é surreal, hoje isso... Sim, sim, é impensável, né? Então foram momentos assim esses momentos de inovação foram muito características da trajetória do escritório, né? A gente antecipou, né? Hoje eu fico também pensando, o que eu estou perdendo? Onde eu posso já dar um passo que ninguém está enxergando, né? É um grande desafio. Mas você vê que isso é uma característica que tem que ser interna. Você como líder, dono do seu próprio escritório, mestre do seu destino, enfim, o que você vai decidir para a sua vida, você tem que ter essa inquietude. Então, deleguei, minha equipe está engajada, está dando resultado, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu não vou me manter aqui na minha zona de conforto, pelo contrário, como ele muito bem colocou aqui, eu vou buscar maneiras de inovar, de melhorar, aprimorar meu negócio, abrir talvez novas frentes de negócio e estar sempre buscando uma maneira de crescer cada vez mais, que eu acho que é o grande objetivo de todo advogado, empreendedor, qualquer profissão, o objetivo maior, eu acho que é crescer, né? E voltando ao que eu estava falando lá no começo, né, que o meu primeiro grande subnicho de atuação em direitos do consumidor, que eram os planos econômicos, como eu consegui prospectar tanta gente numa época que não existia a palavra marketing digital, né? Ninguém pensava nisso. Até vergonhoso falar, mas eu tinha uma comunidade no Orkut que tinha o limite de número de pessoas e foi por lá que as pessoas chegaram em mim. Mesmo? Olha só, Um mandava para o outro, precisava de convite. Então foi um preview de tudo que vinha por aí, né? Que legal. Eu acabei prospectando numa época que não existia prospecção digital dessa forma, né? Foi pelo Você Orkut. usou o Orkut como a sua ferramenta então eu mantinha uma comunidade alavancagem. que tratava essas pessoas. E aí depois observando, era um nicho com escala, né? Com potencial de escala. Todo mundo foi vítima disso. Infelizmente, só 8% das pessoas acabaram procurando a justiça, né? Então, o dinheiro todo vai ficar com os bancos, 92%, né, das pessoas. Eu não consegui, infelizmente, atingir todos que eu queria, por limitações do momento, mas aquilo era 2007, 2008. Então, isso foi se sofisticando. Então, hoje, talvez, a gente tem que imaginar onde
a gente pode oferecer um serviço que tem um oceano azul ainda, né, no termo do livro, né? Será que é fazendo marketing de conteúdo, onde já tem um monte de gente fazendo? Será que é usando o Google AdWords, Facebook Ads? Não sei, né? Hoje você contrata em 5 minutos uma empresa que já tem todos os posts prontos para você ao longo do ano. Que você está trazendo para a pessoa? É junk, né? É spam? Você não quer isso, né? Então, são os desafios que tem pela frente, cabe a cada um criar a solução, né? E para isso você precisa de um tempo. Se você ficasse dedicado 24 horas por dia para os seus casos, seus processos, para o seu escritório, olhando para dentro, você nunca vai perceber isso. E aí você vai cometer o mesmo erro que os caras que falavam que computação em nuvem, deixar os arquivos em nuvem era uma coisa que nunca ia pegar. Você vai cair nesse erro cedo ou tarde. Exatamente. E no futuro você vai dar risada e falar, meu, como é que eu não prestei atenção nisso antes? E você vê que são etapas, você vai se desenvolvendo e faz parte do crescimento essa questão. Primeiro começo, pego o cliente pequeno, depois médio, depois maior, e aí uma equipe, delego, até o momento que você chega e você tem esse tempo livre. São etapas que você vai cumprindo e vai aprendendo ao longo do desenvolvimento, do dia a dia mesmo, né? Com a sua própria equipe. Você também, eu acho importante você estar sempre fazendo cursos, reciclando. A gente tem quase 20 anos de formado, mas está sempre fazendo alguma especialização, algum curso. Não tem como, a legislação, a gente tem que acompanhar, porque ela é como a sociedade evolui, a legislação evolui com a sociedade, então isso é fato, a gente tem que estar sempre muito bem posicionado e antenado quanto a tudo, e é muito difícil, né, você acompanhar tudo, por isso que eu acho que é importante você se especializar mesmo, não ser aquele advogado X tudo, né, faz tudo e não faz nada muito bem feito. Sim, sim. E só para a gente finalizar então, Lu, queria que você desse alguma dica para o pessoal que está começando, assim, se você pudesse se encontrar lá atrás, o Luciano de 15 anos atrás, o que você falaria para ele, para o pessoal que está começando agora? Alguma dica, assim, valiosa que vai valer, assim, a entrevista para fechar com chave de ouro? Então, respondendo sua pergunta, é muito fácil falar agora, né, olhando para trás. Mas acho que é um recado muito claro, né? A resposta estava na minha frente e eu não tinha maturidade para entender que era aquilo que eu deveria agarrar e seguir, né? Eu encarei as oportunidades que eu tive de clientes que me mandavam ações num determinado nicho, que é o que eu atuo até hoje, eu encarava como um problema que eu tinha que tirar da frente, né? Eu estava seguindo carreira do jeito que eu queria, estava tudo bem, e essas ações que chegavam, eu não imaginava que aquilo seria o caminho que eu teria que trilhar. Eu simplesmente desdenhei no primeiro momento e continuei com a minha vida, né? Então, isso ocorreu logo depois que eu me formei, 2 anos de formado. E só quando eu tive o resultado dessas ações, eu pensei, poxa, aquilo me deu mais resultado do que tudo que eu fiz durante a vida. Então, se eu tivesse maturidade suficiente para olhar para aquilo e falar, cara, aqui que está a resposta para o que eu quero, eu teria optado por abrir mão de tudo que eu tinha planejado para atuar nesse nicho desde o começo. Tá? E reiterando, é muito fácil falar disso que eu já passei e talvez poderia ter dado tudo errado também, mas eu acho que a solução estava na minha frente e eu não percebi. Eu demorei para perceber, foi isso. Mas faz parte. Agora você, Sim, com a sim. maturidade, você enxerga. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem. E você que está aí no começo da sua carreira, não desista. Como eu sempre falo, trabalhe duro, se especialize, estude, que uma hora a recompensa vem. Pode parecer que está longe, mas ela vem. É só você continuar fazendo um pouquinho por dia. Que eu acho que esse é o grande segredo, você trabalhar de verdade e se dedicando todo dia um pouquinho, porque você não vai subir do primeiro degrau para o 40º, você vai subir o primeiro, o segundo, o terceiro, e é natural isso. Então não queira começar de cima, eu não conheço ninguém que começou de cima, assim, que tenha muito sucesso, e saiba do que está falando com propriedade, que tenha começado do topo, né? Faz parte.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Lu, muito obrigada, agradeço novamente a sua presença, foi agregou bastante. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem outra entrevista com o Luciano com outros temas, vou deixar o contato dele aqui embaixo para vocês seguirem ele nas redes sociais. E até a próxima.